E eu vou ler para você a tradução da Bíblia Ave Maria, da armadura do cristão. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu recomendo que de vez em quando você leia essa passagem bíblica, porque essa passagem bíblica é um exorcismo, é uma oração de libertação. Só ler essa passagem já é uma graça especial de libertação. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Essa palavra desassombro, ousadia, coragem para anunciar a palavra, no grego, parresia. Peça agora ao Espírito Santo, parresia, coragem, audácia, destemor, para transbordar a palavra de Deus. Mas, irmão Luiz Maria, mesmo pecadora como eu sou, é mesmo com o seu pecado que você vai gritar para o mundo que o Deus de misericórdia acolhe os pecadores arrependidos e ajuda a se converter, a se santificar. Essa passagem bíblica é palavra de salvação. É palavra que transforma a nossa vida. E hoje nós vamos aprofundar um pouco nessa palavra de vida. Um instante. Beber um pouquinho de água, gente, por causa da garganta. Vamos lá. Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu soberano poder. Primeira coisa que a palavra de Deus está nos dizendo. A nossa força é a oração. A nossa força, quando somem as forças humanas, Deus quer nos lembrar que a nossa força é Ele. Então, essa passagem tão conhecida, tão famosa, começa dizendo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Deus está te convidando, através de São Paulo, de você se fortalecer espiritualmente. Quando você reza, o seu anjo da guarda é como se ele recebesse armas para poder agir e te defender. Claro, é uma linguagem simbólica. O anjo não tem armas físicas, mas a sua oração é uma blindagem espiritual. A sua força é a sua conexão com Deus através da oração. A primeira ordem que a palavra de Deus está te dando: oração em primeiro lugar, oração em primeiro lugar, oração em segundo lugar e oração em terceiro lugar. Todo o resto vai ser fruto de uma oração bem feita. Por isso, em Lucas capítulo 10, Jesus vai corrigir Marta, porque Marta era uma mulher muito servidora, uma mulher muito trabalhadora, mas quando você trabalha sem rezar antes, você trabalha reclamando, você trabalha murmurando, você trabalha chato e chateando os outros. Então, Jesus vai corrigir Marta. Marta vê sua irmã, que está ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta chama a atenção de Jesus. Mestre, o senhor não se incomoda não?
Da minha irmã preguiçosa ficar aí sentada nos teus pés enquanto eu estou aqui preparando? Eu estou preparando a comida para o Senhor. Eu estou preparando a comida para acolher o Senhor e os discípulos. É muita gente para comer. Eu sozinha não estou dando conta. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas e uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Mas irmão Luiz Maria, não tem que trabalhar? Se Marta não trabalhasse, ninguém ia comer nada ali. Marta não está certa. Marta está certa em trabalhar, mas ela não está certa em colocar o trabalho na frente da oração. Porque se você ouvir primeiro o que Deus tem para te falar, Ele vai falar ao teu coração. Imagina, Marta, antes de se desesperar, é muita gente, muito trabalho, muita comida, ela ia aos pés de Jesus. E Jesus ia dizer assim: Martinha, Martinha, eu te amo tanto. Quando eu venho na tua casa, eu tenho comidas tão deliciosas. Eu me sinto como se estivesse na casa da minha mãe em Nazaré. É o melhor lugar do mundo, depois de Nazaré, é aqui em Betânia. O consolo, tantos lugares que me desprezam, e aqui eu sou acolhido com tanto carinho e amor. Martinha do meu coração, se você preparar a comida para mim e para os apóstolos, pode preparar com calma, não estou com pressa não. Eu e os apóstolos acabamos de comer alguma coisinha. E outra coisa, o maior alimento que eu tenho é ver vocês felizes. Então pode cozinhar com tranquilidade. Maria vai ficar aqui um tempinho, mas daqui a pouquinho ela vai te ajudar. Se Martinha ouvisse Jesus falando, ela ia sair nas nuvens assim, tranquila. Ela ia cozinhar cantando, ela não ia desesperar. Ela não ia ficar furiosa com a irmã, não ia meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor. O Salmo diz assim: saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria o dia inteiro. Se a gente na manhã, quer dizer no início do nosso dia, ou no início de algum trabalho, a gente parar, consagrar ao Senhor, mesmo que seja brevemente, aquele momento de oração vai nos dar força para enfrentar um chefe chato, para enfrentar uma pessoa que fala uma palavra dura, para enfrentar situações difíceis que sempre vão acontecer enquanto nós estivermos aqui na terra. No céu isso não vai acontecer mais, mas aqui na terra vai. E para a gente se preparar, a gente precisa escolher a melhor parte, a mais importante, a única necessária. Qual é a única necessária? Deus. Ouvir a Deus. Aí Deus vai dar ordem, faça isso. Aí você vai fazer cheio da força do Espírito Santo. Entende o que a palavra já está dizendo? Você precisa fortalecer-se no Senhor. Antes de qualquer coisa, a oração é o primeiro lugar da nossa vida. Nós temos a tentação, mesmo nós, irmãos e irmãs que vivemos para Deus, temos a tentação de achar que o trabalho, a organização e tudo é o mais importante. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a oração. Em primeiro lugar, orar, adorar. Por que você está aqui junto comigo e junto com milhares de outros irmãos? Porque Deus suscitou no Instituto Hesed este movimento, nenhum dia sem Jesus. Adoração todos os dias, adoração todos os dias. Daí surge o exército de São Miguel, um exército de adoradores, que está tomando conta do Brasil. Um exército, nunca vi na minha vida, milhares e milhares de pessoas que todos os dias adoram Jesus na Eucaristia. Pessoas que se diziam católicas, mas que agora estão descobrindo a fonte da felicidade, Jesus na Eucaristia. Pessoas que se diziam católicas, mas que nunca tinham tido uma experiência com Jesus na Eucaristia, estão agora aprendendo com Maria. Estar aos pés de Jesus. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Se Maria, que estava ali aos pés de Jesus, irmã de Marta, Maria Madalena, se ela ouvisse Jesus falando: minha filha querida, agora vai ajudar sua irmã Marta que está precisando, de ouvir depois as palavras doces de Jesus, a ordem que ele desse, ela iria fazer com alegria. Então, se você realmente reza bem,
você também trabalha bem. Você vence suas preguiças, você vence os seus egoísmos, porque a oração verdadeira, pouco a pouco, ela te transforma, ela te modifica. Então, o início da armadura do cristão está dizendo: se fortalece em Deus, filho. Reza, reza. Quanto mais se reza, mais vontade se tem de rezar, disse Nossa Senhora em Medjugorje. Quanto menos se reza, menos vontade se tem de rezar. É ou não é? A gente esfria o coração, vai desacostumando, desacostumando, desacostumando. E quando a gente reza, a gente sente mais vontade, mais vontade. E amadurecimento espiritual vai acontecendo e você vai aprendendo a não rezar somente quando estou sentindo uma emoção, um arrepio, uma palavra que Deus me falou, revelando alguma coisa. Não, mesmo no chão batido da fé, sem sentir nada, num deserto espiritual, minha convicção de fé está ali, porque eu sei em quem coloquei minha confiança. Isso acontece numa maturidade espiritual. Quanto mais eu rezo, sentindo ou não sentindo, no ar-condicionado, adorando Jesus, ou no calor todo molhado de suor, do mesmo jeito, é Jesus que está ali. Seja no Tabor, seja no Calvário, eu estou com Jesus. E isso só acontece se você coloca a oração em primeiro lugar. Então, primeira ordem que essa palavra da armadura do cristão te dá: oração em primeiro lugar. Se fortaleça no Senhor através dele, da oração, da união com ele. E o versículo seguinte vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para poder resistir às ciladas do demônio. Ora, Deus quer te dar uma armadura, por quê? Porque a palavra de Deus diz que essa vida, enquanto nós estamos nessa terra, é uma guerra. Queira ou não queira, você está na guerra. Se você não quer combater, é porque, entenda bem, essa vida é como se fosse uma grande correnteza que está te levando para o abismo. Uma cachoeira que vai cair, todo mundo que cai nessa cachoeira morre. Se você nada contra a correnteza, você é uma luta, é uma batalha. E você, com a ajuda de Deus, vai conseguir vencer a correnteza. Se uma pessoa diz: essa vida para mim não é uma luta não, essa vida para mim é curtição, porque eu deito, inclino minha cabeça e deixo a vida me levar. Filho, a vida é uma correnteza, deixa a vida te levar para você ver onde é que você vai cair. Vai lá, deita no barquinho e deixa a correnteza te levar. Não, quem acha que essa vida é coisa fácil, quem quer viver essa vida, uma vida mansa, não entendeu nada do que é cristianismo, não entendeu nada do que é vida eterna, não entendeu nada do que é prestar contas com Deus no último dia da sua vida, como está em Hebreus 9, 27. Logo que nós morremos, nós temos o juízo particular. E nesse julgamento vamos prestar contas. Quem quiser viver a vida mansa, cuidado, porque existe um abismo para onde essa correnteza está levando. Agora, para quem lê a palavra de Deus, lá em Jó, capítulo 7, versículo 1, e essa leitura está na regra do nosso Instituto Hesed, que é a regra do Carmelo, a vida do homem sobre esta terra é uma luta, é uma batalha, uma guerra. Se Deus sabe que por causa do pecado original, você foi mergulhado, você nasceu dentro de uma guerra, Deus sabe disso e por isso Deus te dá uma solução. Para aqueles que buscam a verdade, buscam a Deus, Deus está te dando uma armadura, que São Paulo está dizendo aqui em Efésios 6,11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Ora, se estamos numa guerra, ai daquele que despreza a armadura. Ai daquele que vai para a guerra desarmado, desprotegido, sem escudo, sem a couraça, sem a espada, sem o elmo para proteger a cabeça, sem o equipamento de guerra. O que vai acontecer com uma pessoa que vai para a guerra assim? Já está fadada ao fracasso. Então, Deus está dizendo que Ele quer te dar a armadura, que você precisa ser um cristão consciente. Não ficar levando golpe por aí, sem saber por que eu estou levando golpe. Você está na guerra, filho. E na guerra você não se preparou. Por isso você hoje faz parte do exército de São Miguel, e o Espírito Santo tem te ajudado a você estar mais preparado para essa guerra.
tem ajudado você a se fortalecer, como a palavra está dizendo, a se armar, como a palavra está dizendo, a usar a armadura do cristão. E quais são os componentes dessa armadura? Antes disso, Efésios 6,12 vai dizer: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Cada vez que você lê essa passagem, pelo menos eu experimento isso, nós somos seres humanos, fracos, pecadores, e nós temos a tendência de julgar, de condenar, de achar que é culpa de um, que é culpa de outro, de achar que estou sendo perseguido, estou sendo julgado. Eu julgo, penso que estou sendo julgado e fico com medo do que o outro vai pensar, isso, aquilo. Aí quando você lê essa passagem, exorciza sua mente e o Espírito Santo diz: acorda, não é contra o teu esposo que você está lutando, não é contra o teu filho rebelde que você está lutando, não é contra o teu vizinho, o teu patrão que você está lutando, não é contra o teu companheiro de trabalho, é contra os espíritos malignos que estão nos ares, tentando dividir. A palavra diabo significa divisor. Então, se você não tem essa visão espiritual, você vai cair na cilada dele, e você vai ser sinal de divisão, em vez de ser sinal de unidade. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, dizia São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Você vai ser canal de paz e não de divisão. Quando a gente lê essa passagem, dá um estalo. Opa, minha luta é espiritual. Eu tenho que parar de ofender. Eu tenho que parar de querer mudar a pessoa que eu amo à força. Não é assim. Não é assim. Quem muda é o Espírito Santo. Você vai combater espiritualmente e vai dar seu exemplo e ser santo. Claro, você que é pai, que é mãe, você que precisa corrigir alguém, tem que fazer isso e com sabedoria, não é? E tem que ser firme. Mas eu estou dizendo que às vezes pensamos que é contra tal pessoa que temos que lutar, e não é. Isso é uma mentira do inimigo. E a palavra de Deus abre os nossos olhos dizendo: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Quem são os principados? É um coro dos anjos que é responsável por lugares e pelos governantes daqueles lugares. Então são espíritos malignos que se instalam como príncipes daquela região. Então nós não podemos deixar se instalar na nossa família um principado que tenha domínio sobre a nossa família. Nós temos que lutar contra esses anjos que governam. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o demônio. O mundo jaz sob o demônio, sob o maligno. Por isso não podemos nos conformar com o príncipe desse mundo. Precisamos combater, precisamos expulsar da nossa casa aquele que causa divisão. E isso acontece pela oração, isso acontece pelos sacramentais, isso acontece pela batalha espiritual que você vai aprendendo a batalhar dia após dia. Então, aprendendo isso, que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, vamos agora usar as armas para enfrentar esses inimigos espirituais. A nossa madre que nos fala muitas vezes: anjo luta com anjo. Não é com força humana que você vai vencer na batalha espiritual. Você precisa chamar o seu anjo da guarda e aprender a guerrear junto com ele. Aprender a chamar os anjos e com eles na oração, na penitência, enfrentar as ciladas do maligno que querem destruir sua família, que querem te levar ao desânimo, que querem te fazer desistir, querem te afundar no chão com sentimentos ruins, querem te fazer duvidar do amor de Deus, do perdão, da misericórdia de Deus, que querem te levar a tantos pensamentos ruins, ideologias, sentimentos ruins sobre você mesmo, sobre os outros, sobre Deus. Tantas mentiras de Satanás vão ser desfeitas usando essas armas espirituais. E ele começa a falar das armas espirituais. Ele diz que temos que lutar contra esses espíritos malignos, e no versículo 13 ele vai dizer: tomai, portanto, a armadura de Deus. Ele insiste
que temos que nos revestir dessas armas que Deus dá, da armadura que Deus quer nos dar. E em seguida ele começa a dizer que a armadura é essa. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Vou dar só um exemplo. Ser um pai de família exemplar. Esse mundo perverso faz de tudo para você, como um pai de família, começar a ser desonesto no seu trabalho, começar a olhar para mulheres no seu trabalho, começar a trapacear, começar a dar mais tempo para o seu gosto do que para a sua família. O inimigo vai fazendo que você saia do cumprimento do seu dever. E essa armadura de Deus vai te ajudar nos dias difíceis, os mais difíceis, você vai ficar inabalável no cumprimento dos seus deveres. Mais uma vez, São Paulo está insistindo de você usar essa armadura. E, enfim, no versículo 14, ele começa a dizer, o primeiro instrumento dessa armadura, olha, nessa armadura nós vamos vestir um cinto, nós vamos vestir um calçado, nós vamos vestir um escudo, vamos pegar uma espada, vamos colocar um capacete, que não é o capacete do exército de hoje, né? É aquele capacete que chama de elmo, que cobre o rosto inteiro do guerreiro, como aquele gladiador, aquela elmo mesmo o nome, né? De ferro ou de bronze, que cobre a cabeça inteira. Pronto, você vai revestir esse capacete também, você vai ter, como diz 2 Coríntios 6, versículo 7, armas de direita e armas de esquerda. Uma para se atacar, outra para se defender. Todas essas armas têm um significado profundo. E hoje nós vamos meditar principalmente no versículo 14. Ficai alertas, com a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça. A couraça da justiça, eu já expliquei em outros momentos, você, quando reveste dessa couraça, imagine um guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele precisa colocar uma proteção, algumas vezes era feito de couro, outras vezes era feito de metal, e essa couraça que você envolvia o seu corpo, protegia das espadas que tentavam penetrar em você. Essa couraça fazia com que golpes que eram lançados contra você, lanças, não penetrassem no seu corpo, porque você estava revestido de uma couraça. Assim os guerreiros medievais. São Paulo vai trazer isso para o mundo espiritual. O nome da couraça que São Paulo diz que te protege é uma coisa chamada justiça. E se você tem o costume de ler a Bíblia, você vai ver que São Paulo vai insistir na Bíblia todinha, todas as cartas dele, ele vai falar que antigamente a justiça era pela lei de Moisés, e agora a justiça é pela fé. Você recebe a graça de Deus e você passa a ser justo aos olhos de Deus. Eu já contei em outros momentos o testemunho de um ex-satanista chamado Zachary King, e falei do feitiço que ele fazia para matar pessoas. E pouquíssimas pessoas não eram atingidas por esse feitiço de morte. Mas, irmão Luiz Maria, isso é verdade? Isso é verdade. A fé da igreja acredita que o bem existe e que o mal também tem força. E tem força especialmente para quem está vulnerável a ele. E também os padres exorcistas têm esse testemunho. E também os ex-satanistas contam isso. Na teologia católica se ensina sobre isso. Por isso, quando ele fazia feitiços de morte, encomendavam a ele feitiço para matar uma pessoa, quase todos funcionavam. E ele descobriu que pouquíssimos que não funcionavam. Por quê? Ele começou a pesquisar. Ele começou a tentar descobrir antes da conversão dele. E ele percebeu que as pessoas que se confessavam com frequência, que viviam os mandamentos da lei de Deus, eram pessoas que estavam revestidas com uma blindagem e não atingia essas pessoas os feitiços de morte. Essa blindagem São Paulo vai chamar nas Sagradas Escrituras a graça de Deus.
Muitas pessoas não entendem o que é a graça de Deus. A graça de Deus é a presença da Trindade, que Adão e Eva tinham perdido. Adão e Eva perderam a justiça original e passaram a ser sujos pelo pecado original. Quando você é batizado, você é lavado, a mancha do pecado sai de você e você passa a ser justo aos olhos de Deus. Mas, irmão Luiz Maria, eu fui batizado quando eu era criancinha. Depois disso eu cometi pecados graves até. E você perdeu essa justiça que você recebeu no batismo. Mas para isso existe o sacramento da confissão. Então essa primeira parte, a couraça da justiça, é com o sacramento da confissão. É quando você chora os seus pecados, pede perdão e lavado no sangue do Cordeiro, diz o Apocalipse 12, eles conseguiram vencer pelo sangue do Cordeiro. Eles conseguiram vencer aquele que acusava dia e noite, o acusador, porque com o sangue do Cordeiro eles foram lavados, justificados, receberam a couraça da justiça. E nesse versículo 14 fala das duas coisas, a couraça, que é uma confissão bem feita, e a perseverança nos 10 mandamentos de Deus. Se você quebra os 10 mandamentos, você quebra, cai num pecado mortal e quebra essa couraça da justiça. E aí a peça mais importante é essa, é a couraça da justiça. Se essa peça quebra, você tem que correr para o confessionário e lavar de novo no sangue de Jesus. E se você revestiu dessa couraça, agora ele está falando de algo que pode parecer que é pequeno, mas que é dos mais importantes. Você tem a couraça, tudo bem. Me confessei, irmão, estou limpinho. Mas se essa couraça não está amarrada, ela vai bagunçar na hora da batalha, ela vai cair na hora da batalha. Por isso você tem que amarrar essa couraça, para ela estar presa no seu corpo. E aí está um segredo, que hoje o Espírito Santo quer te ensinar. Muita gente não presta atenção nisso. O pecado que hoje mais leva as pessoas para se perderem eternamente no inferno, quem é que disse essa estatística, irmão Luiz Maria? Nossa Senhora em Fátima. O pecado que mais leva as pessoas para o inferno é não usar esse cordão, esse cinto que protege a couraça. Jesus revelou a Santa Teresa d'Ávila que muitas pessoas se confessavam, mas mesmo se confessando iam para o inferno, porque se confessavam mal, escondiam os pecados. Então, o Senhor está revelando hoje, cingir a cintura com o cinto da verdade, cingir os rins, a palavra original. Cingeme Domine, cingulum puritatis, em latim, o padre reza quando ele vai amarrar aquela corda que ele coloca em volta da túnica dele, ou da alva dele. A túnica ou a alva do padre representa essa couraça da justiça, a pureza que ele recebe quando ele é lavado no sangue de Cristo, quando ele se arrepende dos seus pecados e faz uma boa confissão. Mas o símbolo, ele amarra os rins, essa região aqui, nas costas, essa região dos rins, representa biblicamente o afeto, o sentimento. A gente hoje coloca um coraçãozinho, né? Que representa o afeto, que representa os sentimentos. Pois para os antigos não era um coraçãozinho, era um rinzinho que era desenhado, né? Na verdade nem era desenhado, né? Mas o rim para os antigos que representa sentimento, que representa emoção e mais ainda, que representa a sexualidade. A parte sexual era representada pelo ventre, especialmente essa parte de trás, o rim. Então, às vezes na Bíblia, quando fala cingi os vossos rins, está falando simplesmente de amarrar o cordão na sua roupa para você estar preparado para sair. Em alguns momentos é isso que significa, mas a Santa Igreja ensina que aqui nessa passagem, quando São Paulo está falando de ficar com a sua cintura, os seus rins cingidos com a verdade de Deus, João Paulo II vai ensinar isso muito belamente na teologia do corpo. Ele está dizendo que a sua vida afetiva, que a sua vida sexual esteja revestida da pureza de Deus. Que a verdade de Deus possa tomar posse da sua vida emocional, afetiva, relacional e sexual.
O catecismo da Igreja Católica vai dizer: a sexualidade humana diz respeito a todas as áreas da vida da pessoa. Se você está bem na sua sexualidade, na sua afetividade, consequentemente você vai ficar bem nas outras áreas da sua vida. Se você não está bem nessa área, as outras áreas serão atingidas. Se você não tem equilíbrio nessa área, as outras áreas serão enfraquecidas. Por isso, a primeira arma que São Paulo está dizendo, a primeira, antes até de falar da couraça da justiça, ele diz: ficai alerta, os rins cingidos com a verdade. E em seguida ele fala: e o corpo revestido com a couraça da justiça. Não adianta você se confessar, se você não faz um bom propósito. O amarrar a corda significa uma decisão, uma firmeza, o estar pronto para a batalha. Então, cingir, todas as vezes que o padre vai celebrar a missa, ele faz essa oração, ele amarra essa cordinha que chama de símbolo, e ele faz essa oração em latim, para o Senhor cingir ele de castidade. Cingir os rins dele, quer dizer, que ele possa ser livre de todo espírito de luxúria. Que ele possa revestir a verdade de Deus sobre a sua afetividade e sexualidade. Não sei se você sabe, mas quando o padre se veste para a missa, cada parte da veste do padre tem relação com essa armadura do cristão. Ele está se revestindo para uma batalha espiritual. Ali no altar, ele vai vencer Satanás com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não somos sacerdotes, mas nós devemos também, todo cristão, todos os dias se revestir de cada parte dessa armadura do cristão. De cada parte nós precisamos nos revestir. Hoje nós estamos dando o primeiro passo, durante essa novena de Nossa Senhora de Lourdes, para vencer o mal. Com a ajuda de Nossa Senhora, nós vamos aprender a usar as armas do cristão, a usar cada parte dessa armadura do cristão. E vamos transformar toda essa palavra em oração. Tudo isso que nós falamos acontece de fato quando nós clamamos a Deus. Irmão, eu quero tanto viver. Dizem que muitos cristãos na pandemia, o que mais acessavam era pornografia. Quer dizer, a válvula de escape, o seu socorro, preencher as carências, foi no lugar errado. Mas quando você reza diante do Santíssimo Sacramento, Ele te dá força para matar esse homem velho, essa mulher velha que existe em você, esse instinto animal que quer dominar o seu racional. Por isso, a oração é tudo. A oração é o princípio da santidade. A oração vai te dar força para vencer e expulsar da sua vida todos esses espíritos malignos que andam pelos ares, que querem destruir você e sua família. Como se proteger das forças ocultas? Como se libertar se nós, por alguma falha, nos envolvemos com isso? Hoje o Senhor quer falar ao seu coração, quer te ajudar a se livrar do mal e a buscar o bem. Mas antes disso, deixe o seu like e coloque aqui: eu quero Deus, eu quero Deus. Porque durante esses dias nós estamos rezando com as santas chagas de Jesus e hoje, de maneira especial, nós vamos fazer um clamor por libertação de contaminações com coisas ocultas. Mas antes de olhar para o lado negativo, eu quero olhar para o lado positivo. Como assim, irmão Luiz Maria? É importante você conhecer o perigo para você não cair nele. Mas mais importante ainda é você entender o primeiro de todos os mandamentos da lei de Deus. Quando nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas, ainda é pouco. Lá em Deuteronômio capítulo 6 está escrito: ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Trarás gravado esse mandamento em todos os lugares. Sempre se lembre disso, quando se sentar, quando se levantar, quando dormir, quando acordar. Sempre se lembrar que Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Mas o primeiro mandamento diz para você amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, mas o mandamento diz: ouve, Israel. Ouve primeiro para você poder entender.
Ouve primeiro para você poder responder. E o que você vai ouvir quando você pegar a palavra de Deus? O que você vai ouvir quando você encostar o seu ouvido no coração de Jesus como discípulo amado? Você vai ouvir o coração do Criador do universo repetir sem cessar, no pulsar do coração: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus não pode se manifestar para todas as pessoas de uma vez, totalmente, é impossível. Sabe por quê? Porque ninguém iria resistir. Como um imã puxa com toda a força, ninguém iria resistir. Todos iriam desejar a Deus, mas não por causa da opção pelo bem. Todos iriam desejar a Deus porque Deus é irresistível. Porque Deus é a felicidade. Deus é a alegria infinita. Deus é todo o prazer, todo o gozo, toda a alegria, toda a perfeição, toda a beleza. Se nós observamos as criaturas e nos encantamos com elas, imagine o que é o autor da beleza. Não sou eu que estou dizendo isso, é o livro da sabedoria. No livro da sabedoria diz isso. Como as pessoas podem se fixar nas criaturas, sem perceber que o Criador é muito superior a elas? Então, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento que no fundo está dizendo: caça o tesouro escondido, procura um mapa do tesouro, porque Deus não deixa, não é possível ver a Deus aqui na terra, porque senão ninguém suportaria tanto amor. Não é possível aqui na terra ver a face do Senhor. Deus quer que seja pela fé. Deus é um Deus escondido, diz o profeta Isaías, e São João da Cruz vai explicar. Deus quer ser encontrado pela fé, quer dizer, por uma busca. Busca a verdade, busca o amor, busca o caminho certo e você vai encontrar. Vai encontrar vestígios de Deus, vai encontrar a revelação que Ele nos deu em seu Filho Jesus Cristo. E aí, mesmo estando aqui na terra, quando nós temos uma experiência com esse amor de Deus, é maior do que qualquer coisa. Qualquer atração da terra se torna pequena diante desse amor. Mas hoje eu quero falar daquilo que é o oposto desse amor. Se você não estiver cheio, preenchido desse amor, você vai procurar em coisas erradas. E o primeiro mandamento da lei de Deus, quando é que ele é ofendido de maneira grave? Quando nós procuramos falsos deuses, idolatria. Quando nós procuramos o ocultismo, por exemplo, é um pecado gravíssimo, gravíssimo, que ofende o primeiro e o mais importante dos mandamentos da lei de Deus. Por isso, muitas pessoas, para poder conseguir coisas mais fáceis, do jeito que elas querem, na hora que elas querem, procuram em lugares que são perigosos. Mas eu ouvi falar, irmão, que tal pessoa resolveu o problema dela indo ali, naquele lugarzinho ali. Ali diz, aqui se resolve tudo. Invoca-se espírito de fulano e de beltrano e de ciclano. E resolve tudo. Cuidado. Porque entrar é fácil, sair é difícil. É possível sair? Com certeza, por pior que seja a situação, mas as consequências são muito drásticas, é muito terrível. Nós acompanhamos o Padre Rufus durante várias experiências de libertação, e o Padre Rufus apontava e dizia: está vendo? Quem mandou ela se meter? Quem mandou se envolver com o ocultismo? É fácil entrar, não é? Aí agora, olha as consequências, olha as consequências. Eu me recordo que uma vez um amigo meu falou que ele, um senhor, hoje ele já está na casa do Pai do céu, um senhor bem mais idoso que eu, ele disse: irmão, eu estudei lá em São Paulo, eu estudei e na minha faculdade de engenharia, existia um outro estudante junto comigo que tinha um problema na vista. E fazia ele ter um óculos muito grosso, que hoje em dia eu nem sei se existe, né? Que é aquele óculos fundo de garrafa mesmo. E esse rapaz ouviu falar que num lugarzinho aí fazia uma cirurgia espírita.
E nessa cirurgia, as pessoas enxergavam tudo, quem tinha problema de vista. Ele foi lá, fez a cirurgia. O mal existe, sim ou não? O mal existe. E quando ele fez essa cirurgia, ele ficou completamente enxergando tudo. E aí vários rapazes ali da faculdade também quiseram ir lá e tentar resolver seus problemas. Passou o espaço de 1 ano. Esse mesmo rapaz que ficou enxergando tudo, na hora que ele fez a cirurgia ficou totalmente bom. 1 ano depois, ele ficou com um problema 2 vezes mais grave que ele tinha na vista. E esse é um exemplo de muitos, de muitos. Se você procurar no ocultismo, se você procurar forças, dar poderes a objetos, dar poderes a coisas e acreditar em espíritos desencarnados, se você quiser seguir outra religião, você fique à vontade, mas não diga que é católico, porque o católico segue a palavra de Deus, que é interpretada da mesma maneira há 2000 anos, pelos santos, pelo magistério da igreja. Então a igreja não acredita em reencarnação, nega a fé da ressurreição. A igreja não acredita em lei do karma. A igreja acredita sim na misericórdia do Senhor, que na cruz de Cristo venceu os nossos pecados. Não dá para servir a 2 senhores, não dá, não é possível. Outras experiências também que você percebe que é real, a existência do mal é real. A Madre Jane, se você já viu o testemunho dela, você vai perceber que antes dela se converter ao Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo nosso Senhor, presente na Santa Eucaristia, ela teve outras experiências. Ela buscou o mundão, ela buscou os prazeres, ela buscou o caminho errado. E ali ela começou fazendo invocações em lugares errados, fazendo práticas ocultas. Ela começou a ter manifestações do inimigo na vida dela. E aí, ela começou, engraçado, né? Ela disse para si mesma, o diabo existe. Não é só coisa da nossa cabeça. O diabo existe mesmo, porque ele começou a atormentar ela. Começou a aparecer para ela. Começou a fazer coisas como se fosse poltergeist, coisas estranhas acontecendo. E ela viu que o mal existe. E a conclusão que ela chegou foi essa: se o diabo existe, então Deus existe também, não é? Olha só, às vezes, infelizmente, a gente precisa ir pelo caminho errado para perceber que existe as trevas e que existe a luz, que existe a escuridão e que existe Deus, o verdadeiro Deus. E claro, depois de chegar no fundo do poço, ela começou a clamar a misericórdia de Deus. E Deus começou a se manifestar também de uma maneira extraordinária na vida dela. Porque não existe alguém, por mais profundo que seja o poço, que não, estendendo a mão, não peça, não pedindo ajuda, Deus não venha em seu socorro. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas uma vez eu vi uma reportagem, uma pessoa conhecida no meio de esportes, né? Uma pessoa muito conhecida. Eu não conhecia porque não era tanto do meu tempo, já vim para o mosteiro há muitos anos atrás. E essa pessoa dizia assim: sim, eu gosto de cultuar a Lúcifer, eu gosto. E o outro: é mesmo? Esse anel que você tem, eu gosto de cultuar a ele. Nossa, e você diz assim: eu gosto. Ele é uma pessoa boa, me ajuda. Mas eu não gostava de Jesus. Hoje eu gosto de Jesus também. Olha só, gente. Eu gosto de Jesus também. Por quê? Porque uma vez eu passei por uma opressão muito grande e muitos demônios começaram a me atacar. E eu chamei Jesus. E eu tive o socorro dele. Quando eu chamei Jesus, ele disse, eu ouvi essa voz no meu coração: se você não acredita em mim, por que você está me chamando? E ele disse: é verdade, mas eu preciso da sua ajuda, me ajuda, eu vou acreditar. E nessa hora Jesus veio em socorro dele.
mesmo sem ele converter totalmente o coração. É como diz no Evangelho, quando João quer proibir uns homens que estavam exorcizando, usando o nome de Jesus, mas não andavam com Jesus. Ele diz: mestre, manda eles pararem. Não, João, deixa, porque aqueles que expulsam demônios em meu nome não vão falar mal de mim. Vão ter uma semente que está sendo lançada. Então, mesmo sem esse homem se converter, ele pediu a ajuda de Jesus. E Jesus veio em auxílio dele. Ele ainda não renunciou ao mal, mas Jesus quer salvar essa alma. Ele diz que começou a chamar São Miguel quando apareciam os demônios. Gente, esse homem é um cultuador de Lúcifer. E ele chamando São Miguel veio ajudá-lo. Olha como a misericórdia de Deus desce até os piores pecadores, porque Deus quer resgatar. Nós trouxemos aqui há anos atrás o Zachary King. Ele chegou no mais alto grau do satanismo. E ele achava que não dava jeito dele sair daquele mundo. Uma vez eu encontrei aqui, nós fomos evangelizar no bairro no período de Natal, e a irmã estava conversando com um jovem. E eu ouvi ela conversando com o jovem, evangelizando, e ele: não, depois que eu entrei nesse mundo do tráfico, não tem jeito não. Aí ela disse: vem aqui, irmão, vem aqui me ajudar. E eu falei: é mentira do inimigo. Não existe escuridão e trevas que a luz de Deus não possa dissipar. Não exista pecado, não existe mal que Deus não possa vencer. Você pode sair dessa vida sim. Dobre os teus joelhos, peça ajuda a Deus, peça ajuda a Deus. Você que reza tanto pelos seus filhos, reza tanto pela conversão, continua rezando, porque ele tem que rezar, ele tem que gritar o socorro a Deus. E se não gritou, é porque não chegou no fundo do poço ainda. E quando ele ou ela chegar no fundo do poço, por causa da oração de uma mãe, de um pai que reza por eles, nessa hora, a graça de Deus vai tocar o coração. Tenha paciência. Tenha paciência. É fácil? Não, ninguém disse que é fácil. Esse ex-satanista, o Zachary King, ele, quando entrou no satanismo, ele pensou: será que isso existe mesmo? E ele foi fazer o teste. E ele, infelizmente, chamou o inimigo para conseguir coisas que ele queria. E o inimigo deu. Sabe a tentação no deserto de Jesus? Se você se dobrar diante de mim, tudo isso aqui será teu. Só que aquilo é um engano. O Zachary se entregou àquilo, e o inimigo te dá as coisas que você quer na hora, te dá, mas depois ele passa a perna. Filho, o inimigo não é teu amigo não, o nome já diz, é inimigo, mas ele me dá coisas boas. Uma vez eu conversei com uma parente minha, que ela foi envolvida com coisas ocultas, e ela dizia: mas esses espíritos me dão coisas boas. E eu dizia: isso é engano. Isso é engano, porque também, quando você prepara um boi, você prepara um porco, você prepara o peru para ser abatido, você enche ele de comidas boas. Você enche, ele engorda e ele está satisfeito, pensando assim: nossa, esse meu patrão é meu melhor amigo, ele me dá tudo do bom e do melhor. Ó como eu estou gordinho, ó como eu estou fortinho. Mal sabe que ele está fortinho para ser devorado pelo patrão. Então é isso que o inimigo faz. O inimigo quer te colocar no bolso, fingindo que você está colocando ele no bolso. Eu vou falar aqui de um estilo de culto ao inimigo que está se difundindo nesses tempos, né? E quando eu falei isso, graças a Deus, cada vez mais, sem querer, eu nem ia tocar nesse assunto. Eu fui falar de uma coisa e falei de outra. E o Espírito Santo usou para que várias crianças acordassem e renunciassem a essa prática. Eu vou contar para você algo que existe, por exemplo, escondido naquela brincadeira do Pokémon. Que a palavra Pokémon vem de a abreviação de Pocket Monster, que é monstro de bolso. Só que essa brincadeirinha e esse jogo, que já é antigo, quando eu era pequeno isso já existia, né? Quando pequeno não, mas adolescente acho que já existia. Isso daí tem uma filosofia por detrás. Teve uma época que foi febre, né?
dos celulares, pegando o monstro, pegando... Qual é a filosofia que está por detrás? Primeiro, o entendimento do jogo. Você pega os monstros e aprisiona dentro da sua bolinha. Você vai pegando os monstros e aprisionando. E quanto mais monstros você consegue aprisionar, mais poder você tem. Não é? Mas isso não é só um joguinho. Isso não é só uma brincadeira. Por quê, irmão Luiz Maria? Porque existe uma filosofia. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui agora. Esqueci como é o nome. Existe uma filosofia satânica que diz que assim como Salomão, naquela época dele, no ano 1900 a.C., ele aprendeu uma técnica de aprisionar demônios dentro de recipientes, dentro de garrafas, dentro de objetos. E o que acontecia? Esses demônios ficavam obedientes a ele, ficavam escravizados, obrigados a obedecer a ele e a servir a ele. Gente, isso é uma mentira cabalística de hebreus que quando foram expulsos para a Babilônia, como diz o livro de Daniel, aqueles velhos que são envolvidos com a doutrina da Babilônia, trouxeram e disseram que aquilo ali é doutrina hebraica. Não é. Que a tradição vinda de Moisés não é. Isso se chama magia. Isso é condenado pela fé cristã. Se você quer ser cristão, negue. Tem muita gente hoje querendo estudar coisas de cabala, coisas do Talmud, coisas judaicas e se envolvendo com essas magias. Cuidado, cuidado. Porque existe essa crença de colocar poderes em objetos. E eu vou te contar como é que funciona. O diabo, ele finge que você consegue prender ele. Oh, meu Deus, ele me pegou, ele me prendeu dentro de uma garrafa, ele me prendeu dentro de um objeto. O jogo está fazendo referência a esse tipo de prática, de pessoas que fazem a magia, invocando demônios, prendendo demônios dentro de recipientes para servir a pessoa. Então vamos dizer, um demônio de sedução. Eu coloquei o demônio dentro da garrafinha e agora quando eu quero seduzir alguém, eu uso desse poder que eu tenho, porque ele está obediente a mim, e eu consigo seduzir pessoas, claro, pessoas que não têm uma fé cristã e que não têm o poder do nome de Jesus a favor delas. Pessoas que não têm uma fé viva, uma prática de fé. O demônio tem um poder de seduzir. Aí a pessoa pensa que o demônio está obedecendo a ela. Mas o demônio está fazendo o quê? Aquilo que eu expliquei antes. Ele está te cevando para o abate. Ele está fingindo que ele serve a você. Mas ele está te escravizando no vício. Seja o vício da carne, seja o vício do dinheiro, seja o vício do poder, seja lá qual vício for. O demônio te prende na coleirinha e finge que é você que prendeu ele. Que você que prendeu ele. Gente, isso é terrível. Pessoas estão dominadas pelo vício, achando que são controladoras de espíritos. E isso pode entrar no meio cristão. Os cristãos achando, hoje em dia, eu não estou condenando toda a questão, por exemplo, da neurociência, mas tem pessoas que estão indo por um rumo, achando que a sua mente é toda poderosa. O que você pensar, você consegue. É só fazer força. Cuidado, isso não é cristão, não. A gente está entrando na magia sem perceber. Padre Duarte Lara já falou, e outros padres exorcistas já falaram, dessa tal de, como chama, constelação familiar. Cuidado, gente, superstições entrando sem perceber. Sem perceber, e você se envolve com o oculto sem perceber. Católicos que acham que não tem nenhum problema fazer aquela oração de reiki. Reiki é uma massagem acompanhada de uma oração que você talvez não saiba, mas invoca espíritos guias, espíritos mestres. O padre Duarte Lara também tem um testemunho da Alessandra, está lá no canal dele.
contando a verdade sobre o rei, que é condenado pela igreja, mas dentro da igreja tem pessoas praticando isso. Eu já vi uma pessoa que ficou possuída pelo inimigo, por causa de práticas com isso. Então, muito cuidado com essas coisas alternativas da nova era, que estão aparecendo como terapias alternativas orientais. Funciona, resolve. Reze ao Espírito Santo. Reze com força ao Espírito Santo. Ele não vai te deixar se envolver com essas coisas, porque é muito sutil. E no tempo de hoje, gente, eu não vivo pesquisando atualmente sobre essas coisas. Então, às vezes me perguntam, irmão, tal coisa é permitido para os católicos? Aí surge um negócio novo, uma terapia holística, não sei o quê, e uma terapia disso, daquilo. Cuidado com essas coisas novas. Eu não estou dizendo que tudo que é novo é errado, mas eu estou dizendo, tome muito cuidado, porque misturam ciência com cultos idolátricos, com invocação de espíritos, e isso pode trazer um prejuízo tremendo para a sua vida espiritual, tremendo mesmo, porque o envolvimento com as práticas ocultas podem destruir a nossa vida, a nossa família. O padre Rufus contava quantos exemplos de objetos supersticiosos que traziam mal para casa. Quantos exemplos de pessoas que por inveja faziam feitiços e davam objetos até religiosos, mas eram contaminados. E ainda, pior ainda, quando a pessoa vai e acha bonito, chega nesses países que praticam a idolatria e compram essas imagens de outros deuses. Acha normal comprar um Buda e colocar na minha casa. Ainda faz coleção. Acha normal comprar objetos egípcios que são de cultos idolátricos e colocar dentro da sua casa. Cuidado, filho. Cuidado, filho. Uma coisa, é a cultura. Cuidado, seja simples como a pomba. Quem crê em Deus não vive com medo de tudo, mas seja prudente como uma serpente. Foi Jesus que ensinou isso. Então toma muito cuidado, porque realmente essas coisas podem nos destruir, podem acabar com a nossa vida espiritual e com a nossa vida física também. Um senhor que cortava o meu cabelo, ele contou um envolvimento que ele teve. Alguém fez uma coisa para ele, ele foi lá no mesmo canto para desfazer a coisa. Aí depois ele sentia alguém perseguindo ele. Todo canto que ele ia, ele sentia um cheiro de urina de bode. Eles têm um nome lá, como é que diz o nome do bode chefe do interior? O bode maior, que é o reprodutor. Tem um nome lá que eles dão, era urina forte, horrível. Ele sentia esse cheiro acompanhando ele. E ele sentia a presença desse espírito mal, depois que ele foi se envolver você quer resolver o problema do mal com o próprio mal? Aí ele disse que quando ele sentiu aquela presença na casa dele, ele pediu perdão ao Senhor de todo o coração e rezou um crer em Deus Pai, com toda a fé, um homem simples do interior. Quando ele rezou aquela oração do credo, quando ele diz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, ele sentiu aquela coisa ruim saindo da casa dele e não mais voltou, e se arrependeu profundamente, se confessou de ter procurado coisas ocultas. Mas às vezes a libertação não é tão rápida assim. Às vezes exige um caminho de penitência, de confissão, de conversão. Se isso aconteceu na sua família, faça uma violência. Em Baruque, capítulo 4, se eu não me engano, diz, se você procurou coisas erradas, procure agora 10 vezes mais força para se afastar do mal e buscar o Senhor. Porque o pecado contra o primeiro mandamento é uma grande ofensa a Deus. Procurar falsos deuses é como um adultério. Na Bíblia, Deus compara com adultério. Aqui, ao meu lado, tem uma irmã que ela, antes de estar aqui, o casamento dela foi nulo. Então, hoje, ela é religiosa, mas ela tem filhos, né? Tem netos. E uma sobrinha dela, junto com a filha dela,
uma vez foi se envolver, 3 priminhas, crianças, adolescentes, 15 aninhos, brincando com aquele negócio que se chama de tábua de Ouija. Já ouviu falar? Não, nem procure saber, porque é algo completamente satânico, destruidor. E elas foram se envolver com essa brincadeirinha. Hoje, os jovens estão mais modernos, além da tábua de Ouija, fazem outros tipos de tábua de Ouija, que é a tal da caneta, que é a tal do compasso, né? É o copo. O copo é praticamente a mesma coisa da tábua de Ouija, e elas fizeram essa brincadeira, chamando os espíritos para dizerem para elas coisas. E começaram a dizer, nossa, ele acerta as coisas. E começaram a falar, e o copo mexia, né, andava. E uma delas, que tinha uma sensibilidade espiritual maior, depois de um tempo começou a ver esse anjinho, apareceu para ela como se fosse um anjo. E o anjinho era um demônio. Mas começou a se fazer de amiguinho dela. Falava tudo. Era um anjinho fofoqueiro. Falava tudo para ela. Ela adolescentezinha. E começou a acontecer de repente acidentes na casa. Começaram a acontecer desgraças na família. Coisas muito estranhas. Porque foi dada a autorização. O demônio pôde entrar. E ela pensando que era um amiguinho. E a sua mãe disse: você é louca, menina. Isso é coisa da sua cabeça. Isso não existe não. A mãe era católica, mas não acreditava que demônio existia não. Sabe o que aconteceu? Ela disse: você vai ver se o meu anjinho, meu amigo, não vai te mostrar. E ela mostrou na frente dela. Ela pediu para o amiguinho dela derrubar as roupas todas do armário e derrubou na frente da mãe dela. A mãe começou a se assustar. Começou a perceber que o negócio não era só amigo imaginário de criança, não. E depois de muitas desgraças acontecerem, por que Deus permite o mal, né? Só permite o mal se Ele for tirar um bem muito maior. Toda a família começou a se converter para valer depois desse acontecimento. Todos começaram a buscar seminário de vida no Espírito Santo. Todos começaram a ter uma experiência com o amor de Deus por causa dessa situação destrutiva. E quando foram fazer, já contei isso em outros momentos, quando ela foi para um desses encontros de oração, na casa da coordenadora do grupo de oração, ela perguntou assim: você está vendo esse seu amiguinho aqui dentro da minha casa? E ela disse, a jovem: não, ele não está aqui. Mas você consegue ver ele em algum lugar? Ela disse: vejo. Aonde? Aqui pela janela. Eu vejo ele ali do lado de fora, no telhado do vizinho. Você sabe por que ele não entrou com você nessa casa? Não. E a coordenadora do grupo disse: porque essa casa é consagrada ao coração de Jesus, ao coração de Maria. Ele não tem autorização de ficar aqui. E você está disposta a fazer essa oração? E foi todo um caminho, né, de experiência com o amor de Deus e tal, até chegar na oração da renúncia. E ela fez uma decisão de renunciar, de não mais dialogar com aquele amiguinho. E aquele amiguinho aparecia ainda para ela, começou a fingir que estava tristinho, chorando, e disse: você vai me abandonar. E quando ela disse firme que não queria mais saber dele, ele se manifestou como aquilo que ele era de fato, um demônio. Assim como em várias outras situações, esqueci de dizer, quando elas mostravam no copo, teve uma hora que elas perguntaram qual era o nome dele. E o copo vinha para L, depois U, depois C, depois I, depois F, depois E, depois R. Lúcifer. E elas assustaram. Mesmo assim, ainda não tinha caído a ficha. Várias situações dessas, parecidas. Várias situações dessas. Mas nós precisamos nos decidir de ser católicos de verdade. É preciso expulsar da face do catolicismo esse tipo de duplicidade. Você acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Eu sou católico, mas eu frequento lugares que invocam espíritos. Eu sou católico, mas eu gosto de uma superstiçãozinha.
Eu sou católico, mas eu coloco aqui o elefante com o traseiro virado para o outro lado, e junto não sei quantos Buda, e faço superstição sexta-feira 13, enfim. É preciso se libertar dessas práticas. Isso tem manchado o catolicismo. Infelizmente, os padres e os bispos, em alguns lugares, têm sofrido muito, porque dizem que é cultura. E aí querem lavar a escadaria, e aí querem invocar as entidades dentro dos lugares sagrados da religião católica. Ora, cada macaco no seu galho. Respeite a nossa religião e nós respeitamos a sua. Eu tenho parentes meus que são dessas religiões e amo de todo o coração, abraço, beijo, mas não concordo. Ele lá e eu cá. Né? Eu já vou na casa deles, né? Aliás, um desses tios meus, rezo muito por ele. Ele foi o primeiro, quando eu furei o pulmão, estava morrendo. Ele foi o primeiro a querer vir doar sangue, porque só podia receber do mesmo sangue dele. Mas uma coisa é amar a pessoa, outra coisa é concordar com o erro dela. Eu amo a pessoa, mas eu não concordo. E outra, ele se achava católico. Então não dá, se decide. Ou você tem práticas pagãs, ou você tem práticas cristãs. Se decide. Se você quer ser católico de verdade, renuncie a tudo aquilo que é contrário à sua fé católica. E se decida pelo primeiro mandamento da lei de Deus. Pelo primeiro mandamento da lei de Deus. Se você ler a palavra de Deus, se você adorar o Deus verdadeiro, não vai ter espaço no seu coração para os falsos deuses. Sabe por que alguns católicos, entre aspas, estão procurando falsos deuses? Porque não adoram o Deus verdadeiro. Não dedicam o seu tempo de adorar o Deus vivo e verdadeiro, morto e ressuscitado, presente na Santa Eucaristia. Quem adora Jesus na Eucaristia não se desvia para outros caminhos. Quem reza o rosário na madrugada, quem reza o terço do combate, está se protegendo, se blindando. Vai chegar um tempo em que o inimigo vai ser esmagado. O triunfo do Imaculado Coração está próximo. E aí não vamos precisar de tantas orações de libertação. Mas esse tempo que nós vivemos, publicamente o inimigo está sendo exaltado. Publicamente, juridicamente, eles estão tendo cada vez mais direitos. Publicamente as pessoas estão exaltando o mal. É preciso nos protegermos. É preciso lutar. É preciso afastar o mal de nossas casas. Esse é um tempo de combate. Por isso, nesse tempo, como diz em Daniel 12, surgirá Miguel. É o tempo de São Miguel. Por isso que é tão importante você rezar a São Miguel nesses tempos. Por isso, Deus levantou o exército de São Miguel. Por isso eu te convido, filho, filha, de estar conosco nessa batalha. Na quaresma da igreja que vai começar agora, nas quaresmas de São Miguel, mas adorando Jesus todos os dias, no Santo Rosário. O terço do combate tem tido tantos testemunhos milagrosos de libertações de pessoas que se envolveram com o mal, parentes que se libertaram por causa das orações de libertação que nós fazemos todos os dias, chamando os anjos. Os demônios não têm espaço na sua casa. Por isso que eu te convido de ser canal, de chamar outras pessoas para estarem de segunda a sexta-feira, às 18h45 no Terço do Combate, rezando pela libertação do nosso Brasil, das nossas famílias, porque o inimigo não pode nada diante de um joelho que sabe se dobrar e adorar ao Deus verdadeiro. Por isso, coloca aqui no comentário: eu adoro o Deus verdadeiro, mesmo sendo pecador e fraco. Por isso mesmo é que nós o adoramos, porque Ele nos reveste da força e da unção dEle. Eu adoro o Deus verdadeiro. Renuncia toda a idolatria, renuncia todos os falsos deuses e declara: eu adoro o Deus verdadeiro. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo
com outras pessoas que precisam ser adoradoras, estar conosco adorando o Senhor, porque quem adora o Senhor não vai se desviar para falsos deuses. Que Deus te abençoe, que o primeiro mandamento da lei de Deus seja suave no seu coração, seja a alegria maior do seu coração a adorar a Deus acima de todas as coisas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.